Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao nosso curso de mecânica dos fluidos, onde a gente já tratou de fluido, em vídeos anteriores, propriedades, padrões de escoamento, tipos de análise. Em seguida a gente fez, em alguns vídeos, a análise de conservação de massa, tanto na formulação integral quanto na formulação diferencial. A gente está agora tratando de conservação de quantidade de movimento, e a gente já fez a análise de conservação de movimento na análise diferencial no vídeo anterior, e esse vídeo vai ser focado na análise integral de quantidade de movimento linear. E como é que a gente chega na equação integral de quantidade de movimento linear? A gente tem duas abordagens. A primeira é o quê? Integrar a equação diferencial de momento, que a gente já chegou até ela no vídeo anterior, na aula passada. E essa equação diferencial de momento na direção x é dada por essa expressão aqui, ρ, derivada material de u em relação a t, mais a derivada de ρu em relação a t. Isso daqui para o volume de controle, para o nosso elemento infinitesimal, que a gente fez a análise, mais o divergente de ρu, onde esse uzinho aqui é a componente x, a componente da velocidade na direção x, e esse uzão aqui ele vai estar representando para a gente a componente, na verdade o vetor velocidade total, que eu estou usando esse u aqui para a gente não confundir com o v que a gente vai utilizar para volume. Só lembrando, essa equação diferencial, o que é que ela representa, que é a taxa de variação de quantidade de movimento por unidade de volume de uma partícula, um sistema de uma partícula fluida, ela vai ser igual à taxa de variação da propriedade também, quantidade de movimento, dentro do nosso elemento infinitesimal, no volume de controle infinitesimal, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento saindo desse volume infinitesimal. A gente tem uma relação entre análise lagrangiana e análise euleriana, entre análise de sistema e análise de volume de controle. Então, integrando ao longo do volume essa equação diferencial, o que é que a gente vai ter? Se a gente considera aquele instante de tempo onde o volume e o sistema coincidem, todo o sistema está dentro do volume e ele ocupa todo o espaço do volume, então volume de controle e sistema coincidem nesse instante de tempo. Então a gente faz a integração ao longo do volume aqui para o sistema, a gente faz aqui a integração ao longo do volume para o nosso volume de controle, aqui também a integração ao longo do volume para o nosso volume de controle. E aí o que é que a gente ressalta? Que essa integração aqui, ela representa o somatório de forças atuando sobre a nossa partícula fluida. Então seria o que a gente chama de força resultante aí. Então esse termo aqui ele vai estar representado pelo somatório de forças atuantes sobre a nossa partícula fluida. E como nesse instante de tempo a nossa partícula fluida coincide com o nosso elemento infinitesimal, a gente pode dizer que esse somatório de forças atuando sobre o sistema é igual ao somatório de forças atuando sobre o volume de controle. Dando continuidade, aqui a gente tem o termo aqui, de acúmulo de quantidade de movimento dentro desse volume de controle. E a gente vai tem um outro artifício, que é novamente a aplicação do teorema da divergência de Gauss, que a gente já utilizou na conservação de massa, que ele diz que a integral tripla ou integral volumétrica do divergente de uma função é equivalente à integral de área ou integral dupla dessa função vezes o vetor unitário associado a esse diferencial de área. Então a gente converte essa integral tripla aqui, ou integral volumétrica, numa integral dupla, que é no caso uma integral de área, e aqui esse subscrito VC na verdade era para ser SC, ao longo de toda a superfície de controle, e a gente chega nessa expressão aqui para a equação integral da conservação de quantidade de movimento. A abordagem 2 é utilizar o teorema do transporte de Reynolds, que a gente já desenvolveu essa formulação lá no vídeo de conservação, análise integral de conservação de massa. Então a gente chega até esse teorema aqui para uma propriedade n extensiva qualquer, que tem uma propriedade específica nzinho, associada, que esse nzinho é esse nzão dividido por massa. E no caso da quantidade de movimento, se esse nzão aqui for quantidade de movimento linear,
Esse nzinho aqui, ele é massa vezes velocidade dividido por massa, ele é a própria velocidade, certo? Que no caso a gente está chamando aqui de Uzão, né, novamente. Então, substituindo o nzão por P, né, que é o que a gente convenciona como quantidade de movimento, e o nzinho por U, o vetor velocidade, na velocidade total, então a gente chega nessa expressão, né, a taxa de variação de quantidade de movimento ao longo do tempo do nosso sistema é igual à taxa de variação de quantidade de movimento ao longo do tempo dentro do nosso volume de controle, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento saindo ao longo de toda a superfície de controle. Só lembrando, né, que aqui é fluxo líquido saindo porque a gente tem aqui um produto de vetores, né, onde esse diferencial de área, quando a gente tem um vetor saindo, né, o produto escalar desse vetor com o vetor unitário associado ao diferencial de área, ele se torna positivo na condição de saída. Então é um fluxo líquido positivo saindo. E aqui a gente chega a outras conclusões, né? Então, essa propriedade, quantidade de movimento, quando eu avalio ela ao longo de um volume, ela é representada pelo quê? Pela integral ao longo do volume de ρ u dv, né? Onde ρ dv vai estar representando massa, né, especificamente, e u vai estar representando velocidade, massa vezes volume. E essa taxa temporal de variação de quantidade de movimento do sistema, como a gente já comentou antes, ela é equivalente ao somatório de forças atuantes nesse sistema, onde num dado instante o sistema coincide com o volume de controle, então esse é o mesmo somatório de forças atuantes no volume de controle. Substituindo esses dois termos na minha equação aqui, o que é que eu tenho? Somatório de forças atuantes no volume de controle é igual à taxa temporal de variação de quantidade de movimento dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido, né, de quantidade de movimento saindo do volume de controle. Chego a essa expressão aqui, que é a mesma expressão que a gente teve anteriormente ao integrar a equação diferencial de conservação de quantidade de movimento linear. E aí a gente passa para um segundo passo, né? Quais são, o que é que representa aquele somatório de forças, né? Aquele somatório de forças ele vai representar as forças de superfície e forças de campo. Lá na análise diferencial a gente já viu essas definições de forças de superfície e forças de campo, onde as forças de campo são as forças gravitacionais, eletromagnéticas, etc., que também podem ser chamadas de forças volumétricas, forças de corpo, e a gente tem as forças de superfície que elas atuam ao longo da superfície de controle, né, do nosso volume de controle. E que podem ser pressão, atuando sempre, né, nessa superfície, mas sempre na direção do centro do elemento, e também elas podem ser as tensões viscosas, né, que também vão atuar ao longo da superfície. Então aqui a gente tem a definição de uma força de campo, normalmente a gravitacional, que vai ser a integral ao longo do volume de controle de ρg dv. As forças de superfície, em geral, a gente vai ter as de pressão e as viscosas, onde as de pressão, né, elas vão estar representadas pela integral ao longo de toda a superfície de controle de menos PdA. Menos PdA por quê? Porque a pressão atua para dentro do elemento e o vetor unitário do diferencial de área atua para fora. Então ele vai dar, eles têm direções opostas, então vai ser sempre negativo. E as forças viscosas eu não coloquei aqui, mas vai ser a integral ao longo da superfície de controle das tensões vezes o diferencial de área. Essa mesma expressão aqui a gente pode normalmente trabalhar em três componentes, então a gente vai fazer somatório de forças na direção x, somatório de forças na direção y, somatório de forças na direção z. Na direção x, o que é que a gente tem? Forças de superfície atuando na direção x, forças de campo atuando na direção x, acúmulo de quantidade de movimento, né, associado a componente de velocidade na direção x, mais o fluxo de quantidade de movimento saindo associado à direção x, certo? A gente, o que é que diferencia esse uzinho, né, de uzão, né? Na verdade, o que é que a gente tem? A gente tem ρUdA, que representa um fluxo de massa, né? Isso aqui está representando um fluxo de massa, e esse uzinho aqui seria a propriedade transportada por esse fluxo de massa, certo? Então eu tenho aqui fluxo de massa vezes velocidade.
o que dá para mim um fluxo de quantidade de movimento, que seria, no caso, né, a quantidade de movimento transportada por esse fluxo de massa. Aqui a gente tem uma outra condição, que é quando a gente tem um volume de controle se movendo, né? Esse sistema de equações aqui ele é válido quando o nosso volume de controle é estático, né? Ele é estacionário. Porém, quando o meu volume de controle tem uma velocidade constante, né, como essa situação, eu vou ter aqui um jato de água incidindo sobre essa placa que está sobre um carrinho, e à medida que tem, né, isso daqui, a gente vai ter esse carrinho também se movendo com a velocidade constante. Então, para esse tipo de análise, todas as velocidades devem ser velocidades relativas ao volume de controle, certo? Então, aqui eu tenho o ρ, Uzinho, dV, que seria a taxa de acúmulo, né, temporal da quantidade de movimento associada à componente de velocidade x dentro do volume de controle. Mas esse Uzinho aqui, ele tem que ser o relativo. Então, seria Uzinho menos a velocidade do volume de controle. Da mesma forma, eu vou ter, né, fluxo entrando, fluxo saindo. Então, imagine aqui que eu tenho um fluxo entrando aqui, nessa superfície de controle. E eu vou ter que utilizar a velocidade relativa, que no caso vai ser V menos U. Aqui eu vou ter um fluxo saindo, né, nessa direção, inclinado em 60 graus, então eu vou ter a componente da velocidade na direção x desse fluxo, né, menos u, e na direção y, né, eu vou ter só a componente, né, na direção y desse vetor velocidade, porque o meu volume de controle não tem uma velocidade v, né, assim, ele só tem uma velocidade na direção x. Se ele estivesse se movendo na direção y também, eu teria que considerar a velocidade relativa desse movimento na direção y também. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é substituir todas as velocidades por velocidades relativas. Agora, se esse volume de controle tem uma aceleração, ele não apenas tem uma velocidade constante, mas ele tem uma aceleração, e essa aceleração é constante. Nesse caso aqui, existe também uma formulação para aceleração arbitrária, que não está no escopo desse curso, mas se a gente tiver um volume de controle acelerado, com aceleração constante, a gente tem que inserir aqui, no lado do somatório de forças, né, a gente tem que descontar a aceleração relativa do volume de controle. Então a gente vai estar né, avaliando a aceleração desse volume de controle em cada uma das direções, e a gente tem que descontar a força associada a essa aceleração que o volume de controle tem por si próprio, que não está... Aqui é como se a gente tivesse forças associadas ao impacto do jato no nosso volume de controle, e aqui a gente imagina que seja uma aceleração que não está associada ao escoamento, como se tivesse um motor elétrico acelerando ele, um motor a combustão acelerando ele, uma outra força externa acelerando ele. Então a gente precisa descontar o efeito dessa aceleração externa, dessa força externa, dos efeitos associados às forças de escoamento.